Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Daniel Pacheco, advogado especialista em direito das famílias. E hoje, meus amigos, quero abordar um assunto de extrema relevância com vocês, principalmente as mulheres que aqui me acompanham. Sim, hoje o vídeo é especialmente dedicado para elas. Circulou e vem circulando na mídia nos últimos dias o caso de repercussão nacional da cantora e ex-participante do Big Brother Brasil, Nayara Azevedo, que denunciou seu marido, ex-marido então, e empresário, por violência patrimonial, entre outras acusações, incluindo também a violência física no âmbito da Lei Maria da Penha. E é sobre isso que eu quero abordar no vídeo de hoje, esse assunto, o que é a tão falada violência patrimonial. Muito se vem falando ultimamente nesse assunto, isso é ótimo, que vem ganhando muita repercussão na mídia, inclusive também agora diante do caso da apresentadora e ex-modelo Ana Hickman, mas é bom que vocês fiquem sabendo do que se trata, o que a lei diz e como isso é interpretado no dia a dia do nosso Poder Judiciário. E é para isso que eu estou aqui. Então, meus amigos, minhas amigas, hoje eu quero abordar esse assunto com vocês, trazendo naquele aspecto, naquele viés que eu sempre abordo aqui no canal, com muita profundidade e riqueza de detalhes, certo? Deixa eu trazer aqui para a tela o que diz a reportagem do Fantástico que circulou agora no último domingo, dia 4 de dezembro, onde Nayara Azevedo diz que ex-marido era responsável por controlar todo o seu dinheiro. E segundo ela, sabe quanto ele me dava por mês? R$ 1.000. Exatamente. Cantora foi à polícia essa semana denunciar o ex-marido e empresário por violência patrimonial e conta que tinha dificuldade para acessar o dinheiro que ganhava. Rafael Cabral nega as acusações e diz que vai provar que é inocente. Para vocês que não estão contextualizados sobre o assunto, eu vou compartilhar com vocês aqui o trechinho dessa reportagem, um videozinho curto de 1 minuto. Fiquem comigo aqui para a gente ouvir juntos, por favor. Que Rafael era responsável por controlar todo o dinheiro do casal. Os 2 primeiros anos da minha carreira, 2016 e 2017, foram os meus maiores faturamentos, 4, 5, sei lá, 7 milhões por mês. Sabe quanto que eu pegava por mês? R$ 1.000. E quando eu falava assim, eu preciso de um cartão, eu preciso de dinheiro, sabe o que era falado para mim? Mas você quer dinheiro para quê? Você tem tudo. As roupas que você usa, o projeto paga. Sua casa, estamos pagando. Seu carro, estamos pagando. Sua despensa está cheia. R$ 1.000 não dá para você viver? Eu não tenho acesso a nada. Eu nunca tive acesso a nada. Segundo Nayara, eles eram casados em comunhão parcial de bens. E depois da separação, ela começou a correr atrás da parte dela. Todo esse tempo eu venho cobrado para a gente fazer a nossa partilha de bens, eles nunca aconteceu. Sempre houve uma reluta, não vamos, eu só quero o que é meu, que eu trabalhei para ter. Eu não quero uma gota de suor do trabalho do meu ex-marido. Eu não tô aqui para tirar o mérito de ninguém. Ele trabalhou assim, trabalhou pra caramba. E ele merece ter direito dos 50% dele. E eu do meu. Eu só quero o que é meu. Eu só quero clareza diante do meu trabalho, do meu suor, dos meus sonhos, da minha luta. Então, meus amigas, vocês que puderam acompanhar o relato da Nayara, realmente um caso de muito complicado, realmente, envolve ali uma questão de supressão patrimonial, por assim dizer, é o que ela acusa o ex-marido, que não é somente seu ex-marido, também foi o empresário da sua carreira. Isso é importante que se diga. E por que isso é importante? Porque nós temos um contexto aqui que dá uma conotação de complexidade nessa causa. Isso posto, nós vamos ter que abordar essa situação da Nayara de alguns aspectos. Ela falou aqui também que eles eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Isso significa que tudo que foi construído durante esse relacionamento, independentemente de quem construiu, de quem comprovou, de quem pagou, na verdade,
tem que ser dividido agora na partilha de bens. Esse é o aspecto patrimonial relativo ao casamento. E o segundo ponto tem a ver com essa questão empresarial deles. Eu fiz uma pequena consulta ao site da Receita Federal pelo CNPJ da empresa da Nayara Azevedo. Não vou divulgar aqui, mas é um acesso amplo, um acesso que não é segredo para ninguém, está no site da Receita Federal. Mas lá no quadro societário dessa empresa só consta a Nayara como sócia administradora. A empresa que foi fundada em 2015. Isso significa que essa empresa que foi fundada já no curso do casamento, o Rafael Cabral, que é seu marido, agora no momento da separação, também tem direito à indenização sobre o proporcional às cotas societárias da empresa. Sendo esta empresa uma empresa de pequeno porte, uma empresa limitada, ele não tem direito à participação na sociedade, mas sim a receber parte do que essa empresa vale hoje como um negócio. E isso não vai mudar, isso não altera o fato se ele de realmente agrediu ela, se ele realmente praticou aqui os crimes, na verdade, que ela o acusa. Isso não vai descaracterizar a partilha de bens deles. Bom, o que eu quero também te chamar a atenção? A própria Nayara, na mesma entrevista ainda para o Fantástico, ela relatou o seguinte: tinha dificuldade para acessar o dinheiro que ganhava. Ela foi à polícia essa semana denunciar o ex-marido, o empresário, por violência patrimonial. Ela também relatou casos de agressões e ameaças. Rafael Cabral nega que tenha cometido violência patrimonial e que tenha agredido a cantora. E diz que vai provar à polícia que é inocente. Segundo aí no portal, eles tiveram um relacionamento de 10 anos. Ele também era o empresário dela, como eu disse. Segundo a cantora, a separação aconteceu em julho, depois de alguns episódios de violência doméstica. Vejam bem esse último trechinho aqui, porque isso vai ser fator preponderante, porque eu vou te explicar a partir de agora. Minhas amigas, o que vocês precisam ter em mente? Vocês, minhas amigas que me acompanham aqui, vocês advogados, advogadas, estudantes de direito que me prestigiam aqui no nosso canal. Vocês sabem que eu gosto de abordar também o assunto um pouco mais de forma técnica para levar a informação jurídica de qualidade. Aonde é que nós vamos encontrar em todo o arcabouço jurídico do nosso país o conceito de violência patrimonial? Aonde é que nós vamos encontrar o que significa a tal violência patrimonial? Vou te responder agora. Lei Maria da Penha, Lei 11.340, desculpe, fugiu o número da lei, Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. E aqui, meus amigos, no capítulo 2, onde nós temos as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vejam que o artigo 7º no caput, ele refere o seguinte: são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Então, deixo bem claro, a lei deixa bem clara que esse pequeno rol aqui ele é um rol exemplificativo de formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei não tem o intuito, não tem o condão, a pretensão de esgotar as formas de violência doméstica e familiar que possam ocorrer no âmbito doméstico contra a mulher. Contra a mulher e apenas ela. Então nós não podemos falar em violência patrimonial contra o homem no nosso país. Por quê? Porque violência patrimonial está prevista dentro da Lei Maria da Penha, que é uma lei redigida exclusivamente ao gênero feminino. Tá? E aqui eu não vou adentrar às discussões de gênero, mas sim ao gênero feminino. Então o homem, o gênero masculino, não se enquadra no conceito de violência patrimonial, ou melhor, de ser o destinatário da violência patrimonial, embora exista também homens que sofrem violência patrimonial, que sofrem fraude à partilha, como a gente fala muito aqui no nosso canal de fraude à partilha. Mas aqui no caso da Nayara, o caso concreto, ela denunciou o ex-marido e ex-empresário com base no artigo 7º da lei, inciso 4º, que vai nos dizer o seguinte: a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure, vejam bem, retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos,
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. A lei traz o conceito, ainda que um pouco amplo, do que é violência patrimonial. Certo? Captaram isso? Perfeito. Daniel, ok, entendi o que é violência patrimonial. Basicamente, se nós formos isolar os verbos aqui que nós temos, os verbos nucleares do inciso 4 são justamente reter, subtrair ou destruir. Então, nós teríamos aqui configurando o que é violência patrimonial, aquele que, seja como for, seja por qualquer conduta, ele retenha, subtraia ou destrua parcial ou totalmente objetos da mulher no âmbito da violência doméstica, no âmbito da violência familiar contra a mulher. Se a gente levar isso para o Código Penal, meus amigos, nós vamos ter o quê? Retenção, apropriação indébita, subtração, furto ou roubo, se for mediante grave ameaça ou ameaça física, corporal, e destruição, crime de dano. Então, o que a Lei Maria da Penha faz nada mais é do que trazer o conceito de crimes que já existem, evidentemente. Ela não criou o tipo penal violência patrimonial, não existe o tipo penal violência patrimonial. Ninguém é condenado a X anos de prisão por violência patrimonial. Isso não existe na nossa lei penal. Tá? A Lei Maria da Penha, inclusive, não traz uma pena para isso aqui. Não existe, tá? Apesar de ser uma forma de violência contra a mulher, não existe uma penalidade específica abrangendo a violência patrimonial. O que nós vamos ter? No Decreto-Lei 2848, lá conhecido como Código Penal, nós vamos ter os crimes equivalentes a esses que eu acabei de citar. A retenção seria o crime de apropriação indébita. E aqui nós podemos seguir aqui até encontrá-lo. Eu quero só mostrar para vocês na prática. Aqui a partir do artigo 155, que começa em furto. Então todo esse título 2 aqui do Código Penal, que fala do furto, são crimes patrimoniais. Então veja só, subtrair, furtar. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ok? Depois disso, o que nós temos? O que mais a lei fala? Roubo ela não fala. Ela fala em reter. Ou melhor, ela fala também em destruir. Destruir parcial ou total. Lembram? Então nós temos aqui a pena, ou melhor, o crime de dano. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Essa aí foi trava-língua, né? Deteriorar coisa alheia. Ok? Crime de dano. E ainda o artigo 168, que vai tratar da apropriação indébita, quando a lei traz lá no inciso 4º do artigo 7º da Lei Maria da Penha, quando ele fala em reter. Ele está falando em se apropriar. Indébito, apropriação indébita, apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção. Meus amigos, até aqui ok. Vocês entenderam que o que a Lei Maria da Penha... Deixa eu voltar para a tela. Vocês entenderam que o que a Lei Maria da Penha fez foi trazer os tipos penais já existentes, dando uma roupagem nova para eles, entre aspas, tá? Criou o conceito de violência patrimonial e englobou ali dentro dele 3 tipos penais aí sim existentes. Apropriação indébita, furto ou dano, ok? Agora, o que vocês vão saber a partir de agora, que é o que não está na mídia, que vocês não vão ver, é algo muito pouco explorado e é aqui a grande sacada que vocês precisam levar para a vida de vocês, sejam vocês alunos, sejam vocês advogados que operam dentro da lei familiar, até mesmo a lei criminal. Eu não sou advogado criminal, mas em relação aos crimes familiares a gente atende, sim. Mas principalmente você, mulher. O que ocorre? Estou voltando para a tela para te dizer o seguinte.
O artigo 181 e 182 do Código Penal, ele fala o seguinte. Olha só o que fala o artigo 181 do Código Penal. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título. Qual o título? O que a gente acabou de ler. Tem mais outros crimes ali, inclusive estelionato, duplicatas fraudulentas. Basicamente, crimes contra o patrimônio. Em prejuízo de quem? Ou seja, é isento de pena. Não posso punir. Não existe pena para quem cometer esse crime contra o cônjuge na constância da sociedade conjugal. Epa, como assim, Daniel? Não entendi nada. Não, é isso mesmo que você ouviu, meus amigos. Não existe pena, não existe a aplicação da pena para aquele cônjuge que comete, por exemplo, furto contra a sua esposa no seio, na constância do casamento. Ou, atualizando aqui a lei penal, que é de 1940, do companheiro contra a sua companheira. Não existe pena. Esse furtador, vamos criar uma palavra feia aqui, ele não vai ser punível. Não vai ser punido. Ainda, também não tem pena aquele que comete de ascendente para descendente, ou seja, o pai que rouba do filho. Ou melhor, rouba não, que furta, porque roubar é outro tipo penal. O roubo pressupõe ameaça. Seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então vejam que coisa absurda, que coisa séria, meus amigos. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela fala que são formas de violência contra a mulher, entre outras. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure a retenção, subtração ou destruição desses bens. Ok, mas o tipo penal é que dá... o Código Penal é que diz quais são as consequências para quem comete isso aí, quais são esses tipos penais e quais são as penas. Só que lá no artigo 181 ele isenta de pena quando isso ocorrer dentro do casamento. Então, é exatamente isso que eu quero dizer para vocês aqui. Coloquem nos comentários o que vocês acham. Mas calma que ainda não acabou. O artigo 182 do Código Penal ainda vai dizer o seguinte: somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado, que não existe mais o desquite, mas era a antiga separação, ou divórcio, desculpa, ou judicialmente separado, que nós também não temos mais agora, desde de outubro, se não me engano, o STF fulminou o Instituto da Separação Judicial, de irmão, legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então, salvo representação da parte, o crime vai ser procedido. Ou seja, esse crime só vai ser processado se aquele que foi vítima der a representação. Não vai o Ministério Público aqui ingressar com uma ação contra a pessoa que cometeu esse tipo de conduta, ou os tipos de condutas previstas no título 2 aqui do Código Penal. Agora, meus amigos, voltando aqui para o nosso caso concreto da Nayara Azevedo, nós temos aqui uma situação que diverge um pouquinho do que nós podemos concluir. O artigo 183 vai dizer o seguinte: não se aplica o disposto nos artigos anteriores. Quais artigos anteriores? 181 e 182. Se o crime ele é de roubo ou extorsão. Ou seja, porque o roubo ele pressupõe ameaça, extorsão a mesma coisa. Ou em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então, trazendo para o nosso caso concreto, que a própria Nayara relatou violência doméstica, como eu falei para vocês aqui, que, segundo a cantora, a separação aconteceu em julho, depois de alguns episódios de violência doméstica. Então, se esse contexto de violência patrimonial que ela está relatando, que ao que tudo indica, está muito próximo aqui de uma apropriação indébita que o ex-marido dela praticava, levando em conta as próprias palavras dela, de que
o dinheiro era todo administrado por ele e ele só repassava R$ 1.000 para ela. Isso trata-se sim de apropriação indébita. Só que não foi só isso. Houve também violência doméstica. Então, se essa apropriação ou extorsão se deu também com grave ameaça ou violência à pessoa, aí a coisa muda de figura. Nós não vamos ter esse ex-marido, no caso concreto, isento de pena. Aí sim, meus amigos, a violência patrimonial vai gerar repercussão penal. Estou voltando para a tela. Porque quero que vocês entendam muito bem isso. No caso concreto da Nayara, pegando como exemplo, inclusive, o que ocorreu dentro do casamento dela como violência patrimonial. Porém, se não houvesse violência doméstica, o marido dela não poderia ser punido criminalmente por isso. Entretanto, como os relatos dela dão conta de que houve também violência física, agressão, aí a coisa muda de figura, porque a própria lei penal diz que não se aplica essa isenção de pena no âmbito, ou melhor, se o crime é cometido com emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, certo? Então vejam só que situação muito, muito complexa da nossa legislação. Bom, mas aí você deve estar se perguntando, Daniel, mas não é possível. O Código Penal, ele é de 1940 e a Lei Maria da Penha é de 2006. Como é que esses artigos do Código Penal eles ainda estão ali? Eles não foram revogados ou derrogados? Pois bem, meus amigos, por mais estranho que pareça, por mais contra legem, por assim dizer, não foram derrogados pela Lei Maria da Penha. E derrogados com D significa revogados parcialmente. A lei pode derrogar alguns artigos de outra lei. Não foi o caso aqui. Inclusive estou colocando aqui na tela uma matéria do site Migalhas. Vou deixar aqui na descrição do link, o link aqui na descrição desse vídeo. E só esse trechinho para vocês aqui. De acordo com o artigo 181, o fato não do Código Penal, o fato não perde sua ilicitude, mas impede a aplicação de pena às pessoas eleitas pelo legislador, de modo que crimes como o dano, o furto e o estelionato, a apropriação indébita, estariam acobertadas pelas imunidades do Código Penal, havendo punição tão somente aos crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, quando então não seria aplicada a Lei Maria da Penha propriamente dita, mas o Código Penal. Então é isso que eu acabei de dizer para vocês, meus amigos. Ainda nós temos outros artigos que eu também vou deixar na descrição. Hoje, como é que se dá essa interpretação? A interpretação jurisprudencial mais conservadora e ainda vigente, vejam só, não recepcionou a tese de que os artigos 181 e 182 do Código Penal teriam sido derrogados pela Lei Maria da Penha. Vale dizer, o entendimento no sentido de serem inaplicáveis os artigos 181 e 182 do Código Penal aos crimes de violência doméstica e familiar. O STJ vem decidindo que esses dispositivos não foram afastados pela Lei Maria da Penha. E por que, meus amigos, que isso não aconteceu? Porque nós temos um princípio basilar na nossa legislação que não permite que a interpretação das leis seja feita por analogia para prejudicar o réu. Tá? Aí nós temos o princípio do indúbio pro réu no direito penal, e isso não permitiria, como a Lei Maria da Penha não veio dizendo expressamente revoga-se os artigos 181 e 182 do Código Penal, não pode o aplicador da lei, o juiz, fazer isso de forma automática, sob pena de infringir um princípio muito caro à sociedade, que é o indúbio pro réu. Tá? Embora eu não estou aqui dizendo que eu concorde com isso, mas hoje a posição majoritária dentro dos tribunais. Então, meus amigos, o resumo da ópera, como eu digo, é esse. Tá? O STJ entende que sim, são isentos de punição
se cometidos durante o casamento, salvo ser aplicados ou utilizados grave ameaça ou violência física, os crimes previstos no conceito de violência patrimonial lá da Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º, inciso 4º. Espero que tenha ficado muito bem claro isso, que esse vídeo não tenha se tornado excessivamente técnico, mas eu quis de uma vez por todas fazer um conteúdo único aqui no YouTube para explicar pormenorizadamente o que é a violência patrimonial e quais são suas implicações. Agora, só para encerrar, não significa que mesmo que, e nos casos mais convencionais que a gente é especialista aqui no escritório, de fraude à partilha, que muitas vezes essas fraudes à partilha de bens na hora do divórcio, elas precedem o divórcio, evidentemente elas já vêm sendo construídas anteriormente ao divórcio, como a própria apropriação indébita, ou seja, o cônjuge ele retém valores que seria do patrimônio comum do casal, ou ele desvirtua o patrimônio comum do casal, ou ainda, como é o caso lá do divórcio da Ana Hickman, que eu tenho um vídeo aqui, espero que vocês assistam, ele causa excessivamente endividamento ao casal, mas muitas vezes esses endividamentos são simulados para que na hora da partilha aquela esposa aparentemente não tenha nenhum direito a receber, apenas obrigações a partilhar, e depois esse cônjuge, na posse de terceiros, ele vai lá e volta para a posse, na verdade, desses bens, e assim ele se locupleta disso. Não significa que isso não tenha repercussão na seara civil, ok? Só para deixar isso muito bem claro. Na esfera civil, nós teríamos aqui sim, muito tranquilamente, ações indenizatórias em face desse ex-marido da Nayara Azevedo. Isso porque ele agia como seu empresário e não só como marido. Então aqui sim nós teríamos como imputar responsabilidade civil a ele, não só no âmbito matrimonial, no âmbito familiar, mas sim também no âmbito empresarial. Certo? Minhas amigas, especialmente hoje, esse vídeo foi dedicado a vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixem like, compartilhem aqui bastante esse vídeo, inscrevam-se aqui no canal. Deixem seus comentários sobre o que vocês acharam desse conteúdo. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E até o próximo vídeo.